Fala, Fel, se liga nesse corte que eu separei com o Vessone analisando ontem o empate do Corinthians e também falando sobre o novo reforço do Coringão, o lateral esquerdo Angelério do Getafe, chega dentro dos próximos dias para assinar contrato definitivo com o Corinthians. O Timão que na quarta-feira enfrenta o Universidade Central da Venezuela no jogo de volta e é jogo pra vencer, hein? O Emiliano Dias falou que tá envergonhado com a última partida e não pode ser diferente, cara. Nessa semana aí na quarta-feira tem que ir pra cima, tem que golear e tem que convencer. Porque na próxima fase vai vir um Barcelona do Equador que é muito mais difícil que esse time da Venezuela, então a gente tem que estar preparado. Libertadores é diferente. Então, após o vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu like para ajudar no engajamento do canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, falar do Corinthians. São 2 jogos ruins, hein, do Corinthians. Tudo bem, ontem não valia nada, em casa, tá tudo bem, mas não foi um jogo bom de novo, não. E quarta-feira também não foi bom. E o Ramon Dias e o seu filho Emiliano tiveram que responder a pergunta de um Solerte repórter que falou sobre essa questão de jogar mal. Vamos ouvir aí a pergunta e a resposta de ontem da dupla. Depois do que aconteceu na Venezuela, acho que vocês viram a repercussão, o torcedor ficou muito chateado, tem aquela noite como uma noite um tanto quanto vergonhosa, né, para a instituição, pela postura e tal. O que é inegociável nessa quarta? O que vocês acreditam como comandantes que não vai ser aceitável nesta próxima quarta-feira, quando os venezuelanos estarão aqui? Obrigado. Nós estamos vergonhados de lo que aconteceu, pero como grupo nós sabemos isso. Y tuvimos una fala entre nós y fue todo del mismo senso. No nos podemos permitir jugar un juego así. Você puede perder porque va a haber jogos que vamos a perder, que vamos a errar, que vamos a jugar mal tácticamente, que vamos a jugar mal, que la bola no va a querer entrar. Mas perder de ese jeito no se permite. Eso no puede acontecer nunca más. Y el miércoles, es cuarta, ¿no? Tengo un problema con los miércoles y las cuartas, pero quarta-feira aqui dentro tem que ser um inferno. Foi uma semana brava, entre todos, cobrança de todo tipo, e estou feliz porque o grupo sabe, é consciente, e vuelvo a pedir de vuelta disculpa al torcedor porque no merece eso y no somos eso. Y el quarta-feira van a ver lo que é realmente Corinthians. Muito bem, tá aí o Emiliano respondendo. É uma resposta sua, Vessone. Você pegou lá no ponto da quarta-feira que todo corintiano ficou indignado com a atuação fraquíssima do Corinthians. Mas ontem também não jogou muito bem, hein? Vamos combinar. Ontem também foi bem marromeno. A diferença é que ontem eram os reservas, né? Então aí de alguma maneira você ainda dá um desconto. O Corinthians fez uma partida, sobretudo defensiva, ruim de novo. E isso, com reserva, os titulares está quase sempre tomando gol. E eu acho que isso tem que ser olhado com um olhar um pouquinho mais crítico aí por parte da comissão técnica. Se tomar gol do Velo, gol do Água Santa, gol do Noroeste, 2 do Guarani, tudo isso na sua casa, né? Basicamente não tomou do São Bernardo e do Santos. Então eu acho um número muito alto. Perdão, do Santos também tomou, só não tomou do São Bernardo. Então, eu acho um tanto exagerado esse número de gols tomados, mas era um time reserva ontem. O Corinthians, como eu falei aquela vez do São Paulo contra a Ponte, o mais difícil contra o time do interior, às vezes, é sair na frente. Você sai na frente e aí toma uma virada que não deveria ter acontecido, obviamente. O primeiro gol de novo, dado pelo Corinthians, né? O Bidu tenta sair jogando, dá um bico de direita, pega torto na bola, a bola vai para o cara da esquerda, o cara dá a chapada, dá a fatiada, e aí o Bilu faz o empate, depois toma a virada de um centroavante bom que o Guarani tem, acho que chama João Marcelo, e aí, quando toma a virada, ele chama a cavalaria, ele chama a tropa de choque, e aí ele mete... Eu acho que eu nunca tinha visto, ou se teve, eu não lembro de ter tido. Ele mete 5 caras na beira do campo, 5, e muda meio time de uma vez só. Aí entra Memphis, Yuri, Garro, Bidon, Alex Santana. Ele põe a tropa de choque, a torcida vem no embalo junto, quando toma a virada, e o Corinthians empata e depois pressiona e perde o gol aí, essa chance cara a cara, com 2, 3, 4 chances no mesmo lance, era o gol da virada nos acréscimos. Os jogos em Itaquera, eles são demorados para acabar, porque o Corinthians fica sempre vivo, né?
seja pela última bola, seja com o torcedor tendo a paciência que sempre tem, né? Onde quando toma o 2-1 a torcida inflamou mais ainda. Mas é o terceiro jogo sem ganhar. Eu sou mais chato, né? Todo mundo sabe, torcedor fala assim, é muito chato, e é o terceiro. Aí, empatou com a Lusa, empatou na Venezuela e empatou ontem. São 3 jogos sem ganhar. Esse é o copo vazio, mas claro, perdeu um dos últimos 20. Só perdeu aquele para São Paulo. Se classificou em primeiro no grupo, em primeiro geral, faz as quartas em casa, a semi também em casa, e aí precisa de alguma coisinha para uma suposta final também fazer na sua casa. Rodando o elenco, foram 2 lesões só, uma ainda na pré-temporada do Gustavo Henrique, depois, mais recentemente, do Ranielli. Então perdeu poucos jogadores por lesão, conseguiu rodar bem. Só que quarta-feira, foi a minha pergunta, é o time venezuelano em casa, a imagem que foi deixada é uma imagem muito ruim, e aí numa coisa bem sincera, é muito difícil a gente ver uma resposta sincera. Essa resposta tem 3 minutos, e durante 3 minutos ele se autodetona o elenco, e reclamando de postura, de que não era para ser feito, que se tinham envergonhados pelo que eles fizeram. E agora, quarta-feira, ele diz, graças a Deus temos uma segunda chance diante do nosso torcedor de apagar aquilo que a gente fez. E a minha pergunta era mais nessa linha: o que é inegociável para quarta, o que não fazer quarta-feira, porque aquele time semiprofissional da Venezuela, com alguns gordinhos, um adolescente de 16 anos, 15 para 16 anos ali, recém-completado 16 anos no meio de campo, enfim, não tem como negociar a vitória, uma vitória tranquila e uma vitória com margem na quarta-feira. E aí ver o que acontece no final de semana, vai ter o arbitral daqui a pouco, a possibilidade de o Corinthians jogar sábado ou domingo. Segunda-feira, obviamente, não vai jogar, porque segundo o Corinthians já está até embarcando para o Equador, né? Eu estou falando assim porque eu não concebo a ideia de cair quarta para os venezuelanos. Então, o meu olhar já é a viagem para o Equador. Se cair quarta-feira para esse time da Venezuela, pode emitir todo mundo, da assessoria de imprensa ao Augusto Melo, cai, refunda o clube e começa de novo. Opa. É brincadeira, gente. Vamos tem que conversar sério. Não tem como. Não, gente. Nós estamos falando de. É um mundo diferente. É um mundo que esse time, na B3 do Paulista, provavelmente cairia na B3. É um negócio. É outra coisa. Os times do Paulista, perto do que é esse time da Venezuela, é uma brincadeira. Não tem nem comparação. Então isso está colocado, e é uma possibilidade, inclusive, amanhã a gente fala com mais calma, até de tirar os 3 volantes, colocar o Thales Magno, jogar num sistema um pouco mais para frente na quarta-feira. O time fez 21 derrotas em 20 jogos. Se você pegar a segunda, que era para o Racing, 26, 2 derrotas, sempre no sistema de 3 volantes. Eu não acho que era momento de trocar agora, mesmo contra esse time venezuelano. Mas tem sim essa possibilidade de na quarta-feira ele trocar o sistema. E só para terminar, Angeleri, o lateral esquerdo, está muito perto de ser anunciado pelo Corinthians. O Getafe demorou, mas liberou aí a sua vinda, e o Corinthians deve contratá-lo. Ainda não sabemos os moldes, se é só um empréstimo, se é um empréstimo com opção ou obrigação de compra. Mas o Corinthians está perto aí, deve anunciar ainda hoje o seu primeiro reforço para 25, não tinha contratado ninguém. E o lateral de 30 anos aí, lateral esquerdo argentino, deve ser anunciado, se não hoje, no mais tardar amanhã, eu acho. Ô Arnaldo, o Corinthians, como a gente falou, né, não jogou bem os últimos jogos, não é que ficou ruim, mas piorou do que vinha jogando, vinha ganhando todas, não sei o que e tal. Muda um pouco o favoritismo do Corinthians no Paulista, e coloco nessa conversa também a maratona que vem por aí? Então vamos lá. Eu acho que pelo segundo fator, sim. Mas não é que muda. Agora nós temos o player Palmeiras classificado, que é o outro favorito, e justamente o Corinthians vai começar uma maratona. Acabou a brincadeira para o Corinthians. O Corinthians fez ótimas provas preliminares, liderou. Quarta-feira acaba a brincadeira. Para quarta-feira não adianta nada, foi 25-0, não adianta nada.
A partir do final de semana, Mirassol, Guayaquil, semifinal se passar, volta contra o Barcelona, e aí nenhum outro time do Paulista vai ter esse cenário, né? Tem um que vai jogar lá a Copa do Brasil, tal, não sei o que, o outro vai fazer não sei o que lá, mas essa situação para o Corinthians, eu acho que o Corinthians talvez tenha enfrentado no Paulista precocemente os dois principais rivais, perdeu para o São Paulo, quase perdeu para o Palmeiras. Hoje, se ele jogasse com o Santos, já seria uma outra conversa. Se ele jogasse com o Bragantino, já seria outra conversa. Não pelos últimos 3 jogos, não sou tão veemente como o Vessone, mas que a brincadeira vai acabar a partir. E outra, hein? No Paulista, a obrigação maior de todos, pelas diferenças e pelo momento do adversário sem técnico, é a do Corinthians. É maior até que a do São Paulo, com o Zubeldia enforcado. É a do Corinthians, né? O Palmeiras joga fora da sua casa, Santos e Bragantino tem jogo. Corinthians e Mirassol a gente não está nem contando, mas vai estar valendo uma classificação, né? Então, para mim, eu acho que essa situação do que vem por aí é o que desafia o Corinthians, mais do que as últimas 3 partidas ruins que ele fez. Como diria a diretoria do próprio Corinthians nova, acabou a brincadeira, ô Massa? Acabou a farra, né? Não é acabou a brincadeira. Cara, eu acho que o Corinthians. O que pode atrapalhar o Corinthians é esse meio de. Primeiro, data FIFA, né? Que a gente não sabe quem pode ir, vários irão, né? Segundo, o intervalo com os jogos da Libertadores, né? A gente brinca, conversa, mas dá para gritar campeão tranquilamente no campeonato estadual e vai passar de fase aí para jogar, né? Para jogar o campeonato, a Libertadores, né? Então o que me resta em uníssono com vocês campeão! Não. Mas você acha que... campeão! Mas agora falando sério, você acha Então, que esse grito continua cara, fortão assim? Claro, por que estaria mais fraco? Olha, porque eu acho que agora eu tô meio na pegada do Arnaldo. Eu tô meio na pegada do acabou a farra. Os caras vai ter maratona. Não é que. Eu acho que vai ser campeão. Não é que eu acho que não vai ser, mas acho que não vai ser uma Coca-Cola, assim. Aí meu ponto é esse. Mas fala. Não, eu acho que não mudou muita coisa, cara. O time andou dando uma fraquejada. O Palmeiras entrou na brincadeira. O Santos tá jogando melhor. Sei lá, mas fala. Ok, eu entendo. Hoje o Santos é o outro Santos, né? Eu entendo isso, mas ainda é o Corinthians o favoritaço a ganhar o campeonato estadual, cara. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. E eu não tenho nenhum problema de lidar com isso. As mesmas fichas de antes da... Você aposta as mesmas fichas de sempre, é isso? Sim, não mudei nada. Para mim o Corinthians é favorito. Agora, veja... essa questão de favoritismo no Brasil, muitos dos nossos colegas, né, ficam, soberba, ganhou. Isso foi utilizado muito por treinadores lá atrás, né, quando nas mesas redondas o cara dizia, vai ganhar, o time tal vai ganhar, não sei o quê. Isso é uma bobagem brutal, entendeu? Porque o que significa um time ser favorito? Ele está mais organizado? Sim. Ele tem jogador que não acaba mais? Sim. Precisou contratar que nem um louco na janela? Sim. É a melhor campanha do campeonato? Sim. Vai decidir em casa? Sim. Horas. Quem é o favorito? Sou eu? Eu sou o favorito aqui. Entendeu? Você entende? Agora, o que mudou de antes de ontem para ontem? O que o Arnaldo está a alertar, como dizem os patrícios portugueses, é que, de fato, você tomar uma pirambada do Mirassol vai ser uma vergonha. Vergonha maior ainda. Entendeu? Porque o Mirassol é um time frágil ainda. Mudou o treinador e tal. Agora, o Corinthians chegar na semifinal e, sei lá, no jogo contra o Santos ir para os pênaltis e perder, tudo bem, não vai ser vergonhoso. A missão, eu sempre digo, a missão dos 4 grandes é chegar entre os 4. Fora isso, é vexame, vergonha, ponto final. Então, hoje, o Corinthians é o favorito, cara. O que
eu sempre tive um pé atrás é com a comissão técnica. Eu, de fato, não acho que essa comissão técnica seja capaz, por exemplo, durante o jogo, de uma reação rápida. O que ele fez ontem de mudar os 5 jogadores de uma vez pode parecer ousado, mas é um absurdo completo. Absurdo completo, tá? Porque ele corre um risco danado. Aqui tá classificado, era um jogo que não valia nada. Ele quis dar uma mudada de ânimo, ele quis melhorar a qualidade, dá para entender. Mas o que ele fez ontem não se faz, não. Então esse é o Bidon que analisou a possível saída do Timão no meio do ano. Ele que é muito cogitado na Europa, muito desejado, o jovem meio-campista do Corinthians. Durante o pós-jogo, o meio-campista Breno Bidon contou ao jornalista ali presente sobre sua possível saída do Timão no meio do ano. Ele falou exatamente assim: acho que isso aí no momento é o de menos, não tenho que pensar nisso. Isso a gente deixa pra quem tá lá de fora pra cuidar dessa parte. Iniciou o Breno Bidon as respostas aos jornalistas. Minha cabeça tá totalmente focada no Corinthians, ser campeão pelo Corinthians. Acredito que agora é só focar aqui, saber sobre o compromisso que a gente tem na quarta-feira. Então não estou pensando numa transferência no meio do ano no momento, disse aí Breno Bidon aos jornalistas após o jogo aí do Corinthians contra o Guarani. Na quarta-feira o Corinthians volta a jogar pela Libertadores e a gente espera uma postura completamente diferente do que a gente viu na quarta-feira passada, aquela preguiça em campo, aquela nhaca, lentidão para construir as jogadas e não achar que vai construir o resultado a qualquer custo, de qualquer jeito. Tem que jogar sério, tem que jogar, fazer 1, 2, 3, se for fazer 10-0 tem que fazer e depois pensa dar aquela segurada para se poupar dentro de campo contra o Mirassol no final de semana, né? Não pode entrar com esse corpo mole. A mentalidade em Libertadores é outra competição, é um clima completamente diferente que a gente está acostumado de Paulistão, Copa do Brasil, Brasileiro. Libertadores é difícil contra qualquer time. Então, isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, nenhuma notícia. A gente posta sempre em primeira mão aqui para vocês no canal. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!